Não, ela é um Tiago amor de também. pessoa. Tiago, Tiago também é uma pessoa que é solícita, né? Eu sei que agora ele está no processo de adaptação lá no IF, né? Mas e também está no processo de pandêmico, né? Quer dizer, ele caiu lá de paraquedas para dar as aulas dele, então, assim, por hora ele não está podendo dar uma atenção especial para a escola, de forma geral. Mas ele é outra Interessante que a pessoa que gente. também está aberto para Interessante. contribuir. Podia estar um negocinho também, simbora daqui. Certo? O que foi? Professor, Bom, gente, então, é, Chamaram senhor, pra... professor. Oi? professor, Pode falar. é, essas aulas que o senhor grava estão sendo colocadas no Cigeduc? Sim, inclusive linkados às aulas. Tá Sim, na é hora. que é porque eu fiquei 3 semanas sem assistir aula porque eu fiquei sem internet. Sim. Aí eu então vou assistir lá essas aulas dessa Pode. semana. A razão de eu colocar na ordem é por isso também, né? Às vezes se dá problema, aí o desperdício não é grande. Primeiro porque está gravado, né? E segundo é porque está lá na ordem, bonitinho, né? Você sabe muito bem onde você parou e você pode continuar. E aproveitando o ensejo, perguntaram de atividades, né? Eu vi que tinha uma pergunta, assim, estavam dialogando como é que ia ser a minha disciplina até o fim, né? Que a gente já está praticamente em cima. Então, eu vou só mostrar que ontem eu comecei a elaborar algumas avaliações. No caso, eu elaborei a do terceiro ano. Tá aqui. Eu vou só mostrar para mostrar a ideia para vocês. Assim, como eu pretendo fazer com vocês também. Aí eu encerro hoje, né, esse segundo PDF. Ou seja, eu vou em breve, hoje mesmo eu vou já colocar a atividade. Para o terceiro, eu coloquei a atividade até sexta-feira. Né? Então, bom, então eu coloquei assim, ó, as questões, né? Coloquei para resolver as questões referentes às suas pendências bimestrais. Então, por exemplo, se a pessoa não fez a avaliação do primeiro bimestre, ela aproveita e responde agora, né? Aí tem do segundo e do terceiro. Quem respondeu as outras, responde só essa. Lógico que isso aqui é do terceiro ano, mas eu vou fazer do mesmo jeito para o segundo. Ufa! Então é cumulativo, nesse sentido, né? Eu vou, faltou, não tem problema. Nas próximas tem ainda, tem questões referentes a, os bimestres Vai anteriores. ser só 3 atividades com o senhor, no caso, né? Aí no caso vai ficar assim, essa semana eu passo uma e eu acho que eu vou precisar gravar aula por fora e próxima semana eu passo a última, né? É lógico que vai ter um prazo, assim, as aulas encerram dia 12, mas é provável que eles tenham mais um tempinho aí para a conclusão das atividades para todo mundo. Eu também tenho que contar com isso. Aí vocês encerram, né? Eu passo as duas atividades, uma essa semana e uma daqui a 15 dias, no caso. E hoje a 15 dias. Tá, então é isso, tá? Vai ser assim. Meio que já estava mais ou menos assim, né? Ok. Então, vamos direto ao ponto. Vamos falar os determinantes. Então, o que é determinantes? É uma função que associa o número a cada matriz quadrada. Então, a gente vai pegar matrizes quadradas, aí existe uma expressão que me gera esses números para cada matriz. Essencialmente é definido da seguinte maneira:
Essa maneira como eu vou mostrar para vocês é o que nos livros ou na internet se chama a regra de Laplace. A regra de Laplace, ela é a definição geral de limite. No caso, eu lembro que o Luiz já falou que já viu esse conteúdo, né? Lá provavelmente ele viu algumas outras regras, como a regra de Sarri e para matrizes de tamanho 2 por 2 não se tem um nome, né? Mas tem a multiplicação em x, que todas vêm desse aqui, né? Todas vêm dessa regra aqui, que é da regra de Laplace. Então, vamos continuar a leitura aqui, né? Seja uma matriz quadrada e tome um elemento da matriz, né? Um certo elemento Azinho, que está na linha I, na coluna J da matriz A. Assim, cofator é dado por isso daqui. Então, o cofator de um único elemento é menos 1 elevado ao número que representa a linha que ele está, mais a coluna que ele está. Já eu faço um exemplo para vocês visualizarem, né, como é que funciona isso. Vezes um certo DIJ, onde esse DIJ é o determinante quando eu pego a matriz inteira, retiro a linha I e retiro a coluna J. É meio enrolado, né, assim, na primeira leitura que a gente faz. Mas aí, deixa eu mostrar para vocês, né? Só para concluir, o que é o determinante, né? É a soma dos cofatores de uma linha ou de uma coluna. Então, deixa eu exibir um exemplo aqui para ficar menos complexo. Então, a ideia é assim. Outra coisa, à medida que eu vou montando o exemplo aqui, eu vou fazer os comentários. Eu diferencio matrizes de determinantes. Quando eu ponho só as barras, para mim significa determinantes. Quando eu fecho os colchetes, aí é matriz, tá? Então, do jeito que eu estou escrevendo agora, isso aqui já é um determinante. Eu vou pegar aqui alguns elementos, quaisquer. Tá? Já eu digo qual é o significado, o que um determinante faz, né, na prática. Tá. Então, falando um pouco de forma mais direta, né, eu vou escolher aqui uma linha ou uma coluna inteira, né? Assim é o procedimento que está descrito aqui no documento. O determinante de A é o cofator. Aqui, no caso, eu estou pegando a JS linha. Mas pode escolher uma coluna completa. Então, vocês querem qual linha, né? Aqui tem a primeira, segunda, terceira linha ou primeira, segunda, terceira coluna. Vocês querem Terceira escolher linha. qual? Vocês querem a linha qual? Terceira. Terceira linha. Qualquer escolha dá o mesmo valor. Aí, o determinante, pela expressão que eu mostrei lá no PDF, ele é dado como sendo o cofator do primeiro elemento, no caso 3, mais o cofator do 0, mais o cofator do 1. Bom, não sei se acho que foi o Wagner que escolheu a terceira linha. E ele foi uma boa escolha. Por quê? Porque é interessante a gente escolher as linhas ou colunas que possuem mais zeros. Já eu vou dizer por quê. Eu acho que aqui está faltando só uma coisa. Está faltando. Tá faltando esse elemento da linha, ele também multiplica aqui, tá? Ok, mas aí realmente ficou faltando aqui no texto, né? Eu podia ter colocado ele aqui, ó. AIJ vezes esse cofator A2J, né? No caso, esse elemento também multiplica isso aqui. Tá, então,
Vamos aplicar a fórmulazinha do cofator. Então, vai ficar assim, ó. Sim, antes de aplicar cada fórmula, eu vou colocar aqui embaixo a posição de cada elemento desse. Então, por exemplo, esse 3 aqui, ele está na terceira linha e está na primeira coluna. É importante isso aqui, né, porque na hora de abrir a fórmula do cofator, a gente não se perde. Né? Esse 0 está na posição 3, 2 e esse 1 está na posição 3, 3. Tá. Então, abrindo o cofator, vai ficar assim, ó, menos 1, né? Então, menos 1 sempre é elemento de todos os cofatores, é o primeiro, e ele vai ser elevado à soma desses dois elementos aqui. 3 mais 1. Vezes ele, no caso 3, vezes o determinante da matriz completa, eliminando a terceira linha e eliminando a primeira coluna. Então, eu vou eliminar essa linha e essa coluna, vai sobrar só esse determinante aqui. No caso, é menos 1, 0, 2 e 1. Então, esse é o primeiro cofator. Aí o segundo. O segundo vai ser menos 1, né, que faz parte de todos os cofatores. 3 mais 2, vezes o elemento, que no caso é o 0, vezes o determinante, eliminando terceira linha e segunda coluna. Então, eu vou eliminar essa coluna aqui. Vai sobrar essas duas colunas, né, com dois elementos respectivos. No caso, 4 e 1 e 0 e 1. Por fim, o terceiro cofator vai dar menos 1, elevado a 3 mais 3, vezes o elemento, que é o próprio 1 aqui, ó. E agora eu vou eliminar a terceira linha e terceira coluna, né? Terceira linha e terceira coluna. Então, eu vou eliminar essa linha, essa coluna e essa linha. Vai sobrar só esses 4 elementos aqui. Bom, essa é a regra que rege, né, os determinantes. Aqui eu peguei uma matriz 3x3, né, e acaba que vai me dar um pouco de trabalho, mas por outro lado eu já reviso, né, de tamanho 3, tamanho 2 e depois tamanho 1. Né, já dá para visualizar determinantes para todos os tamanhos. Tá, então, o primeiro passo está concluído, né, do determinante. Agora o segundo eu vou só dar uma arrumada aqui nos elementos, né? Então esse aqui é 3 mais 1 dá 4, e menos 1 elevado a 4 significa que esse menos 1 vai se repetir 4 vezes. Então isso aqui vai ficar assim, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Aí o detalhe é, menos com menos é mais, e menos com menos é mais, né? No jogo desses dois produtos aqui. Ou seja, K é um número ímpar, ou desculpa, K é um número par, no fim das contas isso aqui deu positivo. E 1 vezes 1 dá 1, né? Ou seja, isso aqui dá 1 positivo. Então o que isso significa? Se essa soma dá um número par, vai dar 1 positivo, esse produto. Se a soma dá ímpar, vai dar negativo. Ou seja, é só olhar se o expoente é par ou ímpar, a soma das posições. Ok.
Então, aqui vai dar um positivo, vezes 3, né, que vai dar o próprio 3, e eu vou precisar fazer a mesma coisa agora. Eu vou ter que escolher aqui uma linha ou uma coluna para aplicar os cofatores aqui nessa matriz. Aí pergunto mais uma vez, né? Vocês querem escolher linha ou coluna aqui? Coluna dessa vez. Vocês querem escolher coluna? Qual coluna? Coluna 1. Coluna. Mas a primeira ou a segunda? Primeira. Ok. Então, escolhi da primeira coluna. Aqui vai ser o cofator do menos 1. A posição dele é primeira linha, primeira coluna, mais o cofator do 2, que a posição dele é segunda linha e primeira coluna. Tá, aí eu apliquei aqui nesse primeiro determinante, apliquei a definição do determinante aqui no primeiro. Aí vamos para o segundo. O segundo tem uma vantagem, porque aqui tem o elemento zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. O que isso significa? Que para esse caso aqui, eu não preciso fazer mais nada. Ou seja, essa escolha aqui, né, eu tenho essas duas colunas, eu vou fazer com essa, né, porque eu abri para a escolha de vocês. Porém, das duas, a que eu teria menos trabalho seria essa. Mas não tem problema, tá? Aqui vai dar no mesmo, dá sempre a mesma resposta. E vamos para o terceiro cofator, ou para o terceiro determinante, né? Então, aqui, a soma aqui vai dar 6, né? Como é um número par, menos 1 elevado à sexta vai dar positivo. Não, que é isso. Aqui não tem essa questão. Aqui não era questão de sorte, tá? Eu só estou dando esses detalhes, porque na hora dos exercícios, né, se tiver zeros, né, procurem aquelas linhas ou colunas respectivas para vocês terem menos trabalho, né? Aqui a intenção é mostrar onde se trabalha menos. Em aula não tem problema, né? A gente pode ter um pouquinho de trabalho. Então, essa potência dá 1 vezes 1 dá o próprio 1. Né? Então, vai ser uma vez. Aí aqui não tem por onde fugir, né? Não tem zeros. Então, a escolha aqui vai dar o mesmo trabalho. Aí pergunto mais uma vez. Aqui vocês querem escolher a linha ou coluna? Linha. Qual linha? A 2. No caso, essa segunda linha. Então, a gente vai fazer o cofator do 1, que ele está na posição segunda linha, primeira coluna, mais o cofator do 2, que ele está na posição segunda linha, segunda coluna, né? Está na segunda linha, segunda coluna. Ok. Bom, aqui, repito, né? Está dando um pouquinho de trabalho, mas é interessante, né? Ver o que acontece para cada ordem. Daqui a pouco eu vou dizer caminhos mais curtos, tá? Vocês podem se utilizar, que foram regras que foram criadas baseado na observação dos determinantes aqui na ordem 2 e na ordem 3, né? Tá, mesma coisa. Vamos aqui para os cofatores, né? No caso, esses dois aqui. Então, esse cofator aqui vai dar o seguinte. Vai ser menos 1 elevado à posição, elevado ao expoente 1 mais 1, vezes ele, vezes o determinante quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna. Quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna, dá só um número, ó. Então, é ele que a gente vai escrever aqui. E aqui no segundo cofator, vai ficar menos 1 elevado à soma desses dois números, no caso 2 mais 1, vezes esse número aqui, e eu vou eliminar a segunda linha e a primeira coluna. Então, eu vou eliminar essa coluna e vou eliminar essa linha. Sobrou aqui o zero.
Quer dizer, já está quase no final, assim, né? A gente já está vendo o fim da conta, né? Mesma coisa para esse. Então, aqui vai ser menos um elevado à soma de 2 mais um vezes esse elemento. E agora eu vou eliminar a segunda linha e primeira coluna. Aí vai resultar só em um único elemento, no caso, menos um. Mais, calculando o segundo cofator, vai dar menos um elevado à soma de 2 mais 2, vezes o próprio elemento, que é 2, vezes, eliminando segunda linha e segunda coluna, resultou só no 4. Tá, agora vamos fazer as continhas aqui. Vai ficar 3 menos 1 elevado a 2 vai dar 1, vezes 1. Continua dando 1, né? 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 1, isso dá menos 1. Aqui tem 0, né? Vezes qualquer coisa dá 0, então acabou, né? Tudo isso dá menos 1. Mais menos 1 a terceira, né? Vai dar menos 1, menos com menos é mais, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, tudo isso dá 1, mais, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, 2 vezes 4 dá 8, vezes 1 dá 8. Ok, então aqui vai ficar 3 vezes menos 1, mais com menos dá menos, 3 vezes 1 dá 3, e 1 mais 8 dá 9. 9 menos 3, isso dá menos 6. E pronto. Aí, o determinante, esse determinante aqui dá menos 6. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, aí tem outros casos, né? Assim, outras maneiras mais simples de se calcular esse determinante para não se ter esse trabalho todo. Então, só enfatizando aqui essas outras maneiras, né, falando bem rápido, tudo isso que eu falei aqui é aplicando a regra de Laplace, né, que é aqui me dá a fórmula geral dos determinantes. Antes de eu continuar, eu gostaria de saber se ficou mais ou menos claro a ideia. Eu sei que dá muito trabalho assim usar ela, mas ficou claro ou ficou muito complexo? Tá. É complexo, mas é entendível, dá para ir, né? Ok. Os outros caminhos vocês vão visualizar como é simples, assim, bem mais simples do que esse, né? Porém, tem ordem que não dá para fazer mais isso, que eu vou mostrar, né? Então, a ideia é a seguinte. Aqui eu já exibi, né, indiretamente os determinantes de ordem 1, 2 e 3. Então, só repetindo aqui, né? Por exemplo, se eu for fazer determinante de um número, né, uma matriz que só tem um elemento, dá o próprio, né, que no caso é o cofator dele, ele está na linha 1 e coluna 1, né, só aplicando aqui para a gente enxergar o que eu estou dizendo, né, porque que vai ser ele mesmo. Então, isso aqui seria menos 1 elevado à posição dele, né, que é um mais 1, né, vezes ele. Aí eu tenho que eliminar a linha dele e coluna dele, sendo que quando eu elimino não tem mais nada, né? Ou seja, acaba aqui. Isso aqui vai dar um positivo vezes ele dá ele mesmo, né? Então, essa é a razão do determinante de um número ser sempre ele mesmo. Se a minha matriz for de ordem 2 por 2, deixa eu ver aqui se eu pego uma, por exemplo, 4 menos 1 e 2, tá? Vou pegar essa daqui. 4 menos 1, 1 e 2. Se a gente for calcular esse determinante, né, tem uma maneira alternativa que foi baseada na observação dessa regra,
basta você fazer o seguinte. Você multiplica cruzado os elementos. Nesse sentido, você não troca de sinal, então a gente associa mais, tá? Não estou dizendo que o produto aqui vai ser positivo. Estou dizendo que a gente associa a mais. Eu vou botar mais fininho aqui, essa. Aqui e aqui. Para a gente enxergar melhor. Ok, então aqui é mais e aqui menos. O que esse menos significa? Que eu vou trocar o sinal do produto. Então, onde a linha corta, a gente multiplica. No caso, 4 vezes 2 dá 8. Né? Vou escrever aqui o produto. 4 vezes 2 menos esse produto, né? Que é 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Então, menos com menos aqui dá mais. 4 mais 1 dá 5. Vamos só ver aqui. Ah, não. Tá, já viu? Tá errado isso aqui. Tá errado porque 4 vezes 2 não dá 4, né? Dá 8. Aí aqui vai ficar 8 mais 1, que no caso é 9. Aí onde é que está esse 9, né? Está aqui, ó. Essas contas aqui é referente a esse determinante que dá 9. Tá? E se eu multiplico assim x, ele também me dá o mesmo resultado. Lembrando que essa aplicação dessa regra foi observando, né, pelo cofator, o que acontece. E eu vou aplicar a regra nesse caso aqui, né, só para a gente fazer o comparativo. A gente sabe que dá menos 6. Deixa eu só copiar aqui de novo. Um, 2, 1, 3, 0, 1. A regra que eu vou aplicar aqui nessa matriz 3 por 3 é o que nós chamamos de regra de Sarri. Tá? Eu vou colocar aqui o nome do indivíduo, né, que observou essa maneira alternativa de se calcular. Tá? Aqui está escrito Sarrus, mas é porque provavelmente ele é francês, né? A pronúncia é Sarri. E a regra funciona assim. Ou a gente copia essas duas colunas aqui do lado, né? É uma maneira, que é a mais tradicional, ou a gente copia os elementos de baixo em cima e os de cima embaixo. Então, deixa eu mostrar copiando as colunas. Né? Então, copiando as colunas, eu vou copiar aqui a primeira coluna e a segunda coluna. E o próximo passo agora é traçar linhas, no caso 3 linhas. Aqui a gente traçou uma só de cada, né, e exauriu aqui os elementos, né? Quer dizer, não tem mais ninguém para cortar. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, vai sobrar só esses dois, tá? Esse primeiro aqui sobra e esse último também sobra. Então, a gente vai traçar aqui 3 linhas, onde essas 3 linhas têm o mesmo sentido dessa, então ela faz a mesma coisa, tá? Ou seja, ela não troca o sinal do produto, e tem essas 3 linhas aqui. Que as 3 linhas nesse sentido trocam o sinal de todos os produtos. Então, só escrevendo isso que eu estou falando, tá? Aqui troca o sinal dos produtos, aqui não troca o sinal dos produtos. Né? Porque segue esse mesmo sentido. Professor, por que tem essas trocas de sinais? É porque na regra dos cofatores tem esses menos uns aqui, né? E se a gente fizer o comparativo,
né, todos os que aparecem esses produtos nesse sentido foram gerados de cofatores que trocam o sinal, né, e todos que estão nesse sentido são cofatores que não trocam de sinal nos produtos. Tá? Então, vamos realizar aqui os produtos. Aqui 0 vezes qualquer coisa já zero, tá? Então, eu vou colocar assim, o menos 0, tá? Aqui o sinal. O próximo sinal também é de menos, né? Então, 4 vezes 1 vezes 0 também dá 0. E, por fim, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Esse sinal é esse, né? Esse aqui. E o menos 1 é o sinal da multiplicação. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Agora eu vou escrever os produtos aqui que fica no sentido das setas positivas. 4 vezes 2 dá 8. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vezes 3 dá menos 3. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Ok. Então, menos com menos é mais. Vai ficar mais 1 mais 8 dá mais 9. Mais 9 menos 3 dá 6. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui é 6 positivo, tá? Aqui é 9 positivo menos 3. Aqui é 6 positivo. Então, de fato, ó, dá a mesma coisa. Tá? 6 positivo. Tá, e o que o determinante, né? O que é um determinante, na verdade? Né? Por que surgiu isso aqui? Bom, a ideia do determinante é calcular áreas ou volumes. Eu vou mostrar um caso aqui que o determinante calcula a área. Lógico, porque é mais simples. Né? O que calcula volume, aí eu teria que explicar outros produtos que existem, né? Outras multiplicações que existem matematicamente falando. Tá, então, aqui eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar alguns objetos que eu acho que vocês já ouviram falar, né, que são vetores. Então, eu vou pegar 2 vetores aqui, bem simples, só para a gente visualizar o funcionamento dessa questão da área. Vetores normalmente é visto no primeiro ano em física. Não sei se vocês lembram, se vocês viram, eu acho que eu já perguntei para vocês isso, inclusive. Então, o que são vetores? Né? São segmentos orientados. Então, o segmento tem que ter 2 pontos. Tá aqui o ponto inicial dos 2 vetores é a origem do meu sistema, né? O ponto 0, 0. E o ponto final, né, vão ser justamente as coordenadas desses pontos respectivos que estão aqui, né, que eu estou escrevendo aqui. Então, vamos supor, para a conta ficar simples, que esse vetor aqui em verde tem coordenadas 2 e 0. E esse vetor aqui, que está em azul, vamos supor que ele tem coordenadas 1 e 2. No caso, 1 e 2. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso traçar aqui paralelas e o determinante vai me dar a área dessa figura aqui, né? No caso do paralelogramo. O determinante ele me dá exatamente essa área aqui. Essa área que eu estou pintando aqui. Quem calcula isso é o determinante. Aí, vamos calcular, né? Vou mostrar isso da forma simples e depois com determinantes. Bom, essa figura aqui é um paralelogramo.
Então, o paralelogramo, a área dele, não sei se vocês lembram da fórmula que calcula isso, mas é a mesma que a do retângulo. Por quê? Porque, desenhando bem rápido aqui um paralelogramo, tenho aqui um paralelogramo, e suponho que eu quero transformar isso num retângulo. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, recorto aqui, ó. Eu faço esse recorte. Aí agora eu vou desenhar aqui separado, né, as figuras. Depois do recorte, né? Recortei, ficou assim, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui, esse triângulo aqui, depois que eu recortei, e vou colocar ele aqui, ó. Quando a gente faz isso, aí fica exatamente o retângulo. E outra coisa, né? Suponha que isso aqui é feito de pisos. Quando eu serro aqui o piso e coloco aqui, né, ele se encaixa perfeitamente, ou seja, não tem desperdício de piso e não precisa acrescentar piso, né? Quer dizer, eu não vou jogar fora piso e também não preciso comprar mais para preencher aqui o retângulo. Aí, por exemplo, se essa base aqui, né, aí já falando matematicamente, né, se essa base vale B e a altura vale A, aqui vai continuar valendo A, né, que é a mesma altura, dá para perceber aqui até acompanhando os desenhos, né, eles estão alinhados, ou seja, a mesma altura, e esse pedacinho aqui, ele foi encaixado aqui desse lado, né, ou seja, aqui continua sendo B também. Como é preservada as medidas, né, então a área do paralelogramo é base vezes altura, que é a mesma do retângulo. Então, aqui basta saber quem é quem. Então, esse pedaço aqui, que está fazendo o papel do meu B, né, que se eu transformar em retângulo, vai continuar valendo a mesma coisa, vale 2, né, já que aqui são coordenadas 2, 0, ou seja, daqui para cá é 2 para x e 0 para y. Então, aqui mede 2, e essa altura aqui também mede 2. Então, essa área aqui desse paralelogramo mede 4 unidades de área, né? Ou seja, sei lá, 4 quadradinhos de uma unidade preenche toda essa região. Dessa mesma maneira como eu apresentei aqui. Agora eu vou usar determinantes. Aí como é que eu vou usar os determinantes? Eu vou pegar as coordenadas vetoriais aqui e vou colocar como linhas, por exemplo. Então, 2, 0, 1 e 2, né? 2, 0 são essas coordenadas, 1, 2 são essas coordenadas. O próximo passo é aplicar aqui o determinante. Aí eu comentei com vocês que basta fazer o produto em x, né, para as matrizes 2 por 2. E fazendo isso, aqui não troca de sinal e aqui troca, né? Aí fazendo essa conta aqui, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 vezes 0 que dá 0. Ou seja, de fato, deu a mesma coisa. Tá? Então, isso é o determinante. Né? O determinante ele é um gerador de área ou volume. Ok. Aí tem alguns aqui para a gente fazer, né? No caso, vou deixar como exercício para vocês. O determinante de um número é o próprio, aqui multiplica em x, esse aqui aplica a regra de Sarri, né? Que é essa daqui, repete as colunas e 3 linhas em cada sentido. Né? Aqui troca-se o sentido, troca-se o sinal de todos os produtos, né? Quem é o produto? É quem a linha cruza, né? A linha cruza aqui menos 1 e 1, multiplica os 3, né? Aí põe aqui o resultado e assim segue. E aqui nessa matriz 4 por 4 aqui, não tem outro caminho
Não existe uma regra, assim como as outras que eu exibi, então vocês vão ter que aplicar Laplace. Tá? Lembrando que aplica só uma vez, né? Porque aí, como tem uma redução, né, você vai eliminar ali em coluna, quando elas virarem 3 por 3, aí aplica essa regra daqui. Bom, eu acho que já estourou o horário, eu vou só fazer aqui a chamada. Enquanto isso, vou fazer aqui uns comentários finais, tá? Eu vou precisar gravar por fora outra aula. Se vocês quiserem, eu posso fazer a gravação, esse horário à parte, eu coloco lá no grupo para vocês, para quem quiser participar. Lógico que ela é extraoficial, é só para completar a ideia do conteúdo. E eu já vou passar uma atividade para vocês, tá? Eu sei que essa atividade, quando chegar aqui na parte da regra de Cramer, vocês só vão poder fazer depois de assistirem esse vídeo, tá? Sexta-feira a gente já começa um assunto novo, eu já não vou passar mais isso, né? Isso aqui eu vou gravar por fora daqui para sexta-feira, tá? E é isso. Todo mundo entendeu o que eu falei? E, Sim, professor. ok. Vocês querem que quando eu for gravar, vocês querem que eu coloque lá no grupo para, sei lá, caso alguém queira participar de forma extraoficial,